Estamos de volta. Ele está de volta. Fala galera, eu sou o Edu, o Santista do Alambrado. E o Peixão voltou. O Peixão voltou esse ano, logicamente, o profissional do Santos. Tivemos vídeo aqui essa semana sobre o vlog lá na Copinha, né? Vitória contra a União Cacoalense. Hoje de manhã não consegui ir até São Carlos para assistir o jogo, então por isso não tivemos vlog. Infelizmente também não conseguirei ir segunda-feira para São Carlos. O jogo vai ser 5h30 da tarde, aí é um horário que a federação está de brincadeira, quebra o trabalhador brasileiro, mas acompanharemos o jogo, torcendo para que o Santos passe do Cuiabá e avance de fase para aí sim termos mais vlog, mais conteúdo sobre a Copinha. Mas hoje a ideia é a gente fazer uma análise sobre como foi a partida do profissional. Santos 2, Novo Horizontino 1, estreia no Campeonato Paulista, um jogo muito que mexeu muito, né, com os ânimos do torcedor. Vou tentar aqui analisar de forma um pouco mais fria, mas também tentar trazer algumas opiniões de jogadores que foram bem, de jogadores que não podem usar a camisa do Santos, né, Cavaleiro? Então a gente vai conversar um pouco sobre como foi essa estreia do Santos no Paulistão. De cara já peço para que você se inscreva aqui no canal, já deixe o like, compartilhe com seus amigos e vamos junto aí que 2026 tem tudo para ser um ano bem legal para o nosso Santos. O ano esse que começou com o Santos jogando bem, né? O primeiro tempo ali o Santos teve um certo domínio ali, principalmente nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, empilhou algumas chances, teve gol do lado, o Gabigol já ia fazendo o primeiro gol dele, infelizmente o Arão estava impedido antes de escorar para o Gabigol, então o Santos não conseguiu abrir o placar, e aí o Santos com o controle do jogo, foi empilhando algumas chances, desperdiçando essas chances, até que em um erro defensivo grave, o Santos tomou o gol, né? O gol que abriu o placar, gol do Novo Horizontino. O Adonis teve que sair para dar o bote, deu o bote errado, o Igor teve que cobrir o Adonis e deixou um espaço onde o jogador do Novo Horizontino chegou e fez o gol. Então, uma falha defensiva grave do Santos. Mas antes da gente entrar um pouco mais em detalhes das jogadas dos gols do Santos, eu queria falar um pouco sobre o sistema de jogo. Eu achei que o sistema de jogo do Santos foi um sistema de jogo que foi interessante, né? O Santos teve uma atuação coletiva bem legal, só que, lógico, com alguns problemas atrelados a esse início de temporada, né? Poucos dias de treino, um calor muito forte lá em Santos, né? Os relatos dos próprios jogadores, de outros membros aí da imprensa, né? Como o Mussetti, por exemplo, falou que estava muito calor lá em Santos, o Gabigol falou na entrevista. Então isso tudo pesa para uma estreia ser uma estreia complicada. A gente tem que lembrar que o Novo Horizontino estava treinando já há mais tempo que o Santos, então é um time que está mais preparado fisicamente hoje do que o Santos. Então a gente tem que levar esses seguintes fatores em consideração. Dito isso, falando um pouco sobre o sistema, eu achei o Santos um pouco desatento, tá? Achei o Santos um pouco desatento, isso também pode ser justificado por ser o primeiro jogo da temporada, mas achei que algumas decisões ali, principalmente no âmbito defensivo, deixaram a desejar. O lance que o Brasão faz dois milagres, por exemplo, o Zé Ivaldo errou de forma tenebrosa o tempo de bola, gerando chances perigosas para o Novo Horizontino. Algumas saídas de bola do Santos também, jogadores ficavam naquela deixa que eu deixo, e no final a bola passava, não conseguiam sair, alguns laterais cobrados ali também que depois foram devolvidos para o adversário. Só que mesmo assim o Santos fez uma atuação bem digna, né? Como eu falei do sistema de jogo, um sistema de jogo que possibilitou com que o Santos criasse muitas chances e a gente retomou um problema que a gente tinha no ano passado, que era o Santos dominar e mesmo assim sair atrás do placar, não ter o resultado. Mas hoje eu atrelo muito isso a uma peça individual, que é o Cavaleiro. Gente, o Cabalheiro, desde o ano passado, ele já demonstrou que ele não tem a menor condição de jogar no Santos. Tá? A gente é muito grato, se é que a gente pode falar dessa forma, ao gol e à assistência que ele deu contra o Cruzeiro lá no Mineirão, mas parou por aí. Depois disso, ele não fez mais nenhum minuto bom sequer pelo Santos. Hoje ele até estava ali participando das jogadas, mas na hora de tomar a decisão, ele pecou muito, né? Teve lance que ele driblou o goleiro e ao invés de tocar para o Gabigol, até conseguir fazer o gol, ele chutou todo torto para fora.
Teve um lance que me mostra muito que o Cavaleiro estava até fora do jogo quando ele recebe o passe do Rolaser e ele está completamente disperso. Aí ele vê que a bola está vindo no rumo dele, ele consegue virar, dominar, até acha o Gabigol para conseguir uma finalização boa. Mas, no fim das contas, ali no primeiro tempo, ele foi o pior disparado. O Santos, que depois que tomou o gol, ficou irreconhecível no primeiro tempo, né? Deu sorte de não ter tomado um outro gol logo em sequência, que como eu comentei com as defesas do Brasão, e terminou o primeiro tempo ali com algumas chances ainda, chute por cima do Gabigol nesse lance do Cavaleiro, teve uma defesa espetacular do Jordi, então o primeiro tempo foi assim. No segundo tempo veio o Robinho, que a torcida já estava pedindo, o Robinho que para mim não entrou bem, mas mesmo ele não tendo entrado bem, ele atrapalhou menos o time do que o Cavaleiro estava atrapalhando. Né? Na primeira bola do Robinho, ele já deu um baita lançamento para o Gabigol que acabou não saindo gol nessa jogada, né? Mas já começou bem aí, mas parou por aí, sabe? Só que ali também não comprometeu em nada. O Lautaro no primeiro tempo que foi nulo, no segundo tempo ele foi muito bem. Inclusive a jogada do gol ali na linha de fundo sai dos pés dele. Então o Lautaro ele foi importante nessa retomada do jogo, né? E a gente tem que falar um pouco sobre o Gabigol, né, pessoal? O Gabigol é um cara que ele vai entregar isso aí. Ele é um cara que ele é diferente de tudo que a gente tinha nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos. Talvez desde Marcos Leonardo nós não temos um centroavante com essa categoria, né? Até acho que o Gabigol comparado ao Marcos Leonardo da época, não com o Marcos Leonardo tem ido mal, pelo amor de Deus, mas o Gabigol é melhor que o Marcos Leonardo ali de 2023, de 2022, enfim, o Gabigol é esse jogador com um conhecimento de área muito grande. Ele trouxe para a gente nesse jogo muitas finalizações, trouxe para a gente muitos posicionamentos ali, muitas clareadas de jogada que dificilmente a gente viu nos últimos anos, para não falar que não viu, né? E foi premiado com esse gol, uma jogada de puro oportunismo. Valeu também o sacrifício do Rolaser no lance. Rolaser para mim foi o melhor em campo. Já já eu faço uma análise sobre quem foi bem e quem não foi, né? Então o Gabigol é essa peça que a gente sentiu muita falta no ano passado. Acho que a briga do Santos contra o rebaixamento passou muito por a gente não ter um centroavante com conhecimento de área. E hoje a gente tem essa dupla Rolaser e Gabigol, junto com o Neymar também. Futuramente, aí, a partir do mês que vem, também vão nos dar muitas alegrias. Tá certo? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho também sobre os meninos da base que entraram, né? O Gustavo Henrique e o Matheus Xavier, principalmente, o Robinho, claro, já comentei aqui. Eu achei que eles entraram na rotação um pouco abaixo do que o ritmo do jogo pedia, mas não acho que eles entraram mal. Mas também é muito justificável essa rotação abaixo, justamente por quê? Porque há 3 dias atrás eles estavam jogando o jogo de copinha contra, com todo respeito, União Cacoalense, que é muito diferente de jogar contra o Novo Horizontino numa estreia de Campeonato Paulista no profissional. Mas eu achei que o Gustavo Henrique entrou muito bem no jogo, né? Algumas decisões ali, talvez por conta de falta de maturidade, foi a estreia dele no profissional, poderiam ter sido tomadas de outra forma, mas eu achei que ele foi bem, chegou a sofrer falta no ataque, conseguiu articular ali algumas saídas de bola no meio-campo. E o Matheus Xavier, ele entrou um pouco mais discreto, teve duas arrancadas, duas jogadas interessantes, mas também ficou um pouco mais mole, não é a palavra, mas ele foi um pouco mais engolido, teve um pouco mais de lentidão na hora de executar algumas jogadas completamente normal, meninos que estão começando agora a sua carreira profissional, e não é em cima deles que a gente tem que jogar determinado hate, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Determinado ódio, determinada crítica, tem que deixar a mão um pouco mais leve quando vai se falar de meninos que estão estreando no profissional e que demonstraram potencial para estarem lá. Agora eu quero falar sobre os jogadores que eu não gostei, né? Cabalheiro já falei, pior em campo disparado, isso não tem nem o que falar. O Igor Vinícius no primeiro tempo fez um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, defensivamente ainda foi ruim, mas compensou com uma assistência no final do jogo. O Escobar, ele é um jogador que ele não vai entregar nada pra gente ofensivamente, tá? São momentos bem raros que o Escobar vai conseguir gerar algum jogo para o Santos.
E defensivamente ele também não é tudo isso que sempre foi pintado. Tanto que o Souza, quando ganhou a vaga, não saiu mais, né? Infelizmente está saindo aí. E eu vou ser bem claro aqui quando eu falo que se o Santos quiser almejar alguma coisa esse ano, ela não passa por um Escobar titular absoluto, né? Se não for para oportunizar o Vinícius Lira, desenvolver o Vinícius Lira, dar minutagem para ele, o Santos vai precisar ir ao mercado. Porque com o Escobar o Santos tem um teto, e o teto é baixíssimo. O Escobar só defende. Atacando, ele é nulo. E quando a gente tem um lado esquerdo com Escobar e Lautaro, é negativo. Tá? Não, já falei que o Lautaro foi bem no segundo tempo, mas em situações normais, o Lautaro ele não gera jogo também, jogando principalmente improvisado na ponta. Então é muito complicado a gente ter já um lateral que não é capaz de dar um passe de 2 metros para frente. O Escobar sempre é aquele cara que ele pega a bola e busca tocar para trás, ou desarma e devolve a bola para o adversário. Né? Então é muito ruim o Santos ter uma opção tão limitada como titular absoluto na sua lateral esquerda, ainda mais saindo de um primor técnico, de um até, com o perdão da expressão, um raio na lateral esquerda, como é o Souza, posição que é muito rara a gente ter expoentes aí. E a gente tem o Lira agora e depois o Rafa Gonzaga ainda, que são opções muito boas também nessa escadinha da lateral. Tá certo? Falei de Cavaleiro, falei de Escobar. Achei a dupla de zaga um pouco discreta, né? O Adonis principalmente. Eu acho que o Zé Ivaldo teve um pouco mais de destaque, mas o Zé Ivaldo é aquilo. Tem um lance de Maldini e tem um lance de Pepe Carniceiro do Real Madrid. O Zé Ivaldo ele é muito instável, a gente não tem muito o que esperar da atuação dele. Então, esses são os destaques um pouco mais negativos, se é que a gente pode falar dessa forma do jogo, tá? Destaques positivos, Gabigol, claro, voltando para casa, gerando finalizações, fazendo gol. Tassiano fazendo gol também. Tomara que ele tenha um ano bacana, que ele busque essa redenção, que a torcida pare de pegar no pé dele. A torcida pega muito no pé dele justamente porque foi um investimento alto, mas também eu vejo muitas críticas descabidas ao Tassiano. Eu acho que ele pode ser um jogador útil. Mais que o Tiquinho, por exemplo, com certeza ele pode ser uma peça legal para elenco. Melhor em campo para mim, Roleiser disparado. Foi um Roleiser com uma dinâmica muito interessante no primeiro tempo. Conseguiu uma assistência no segundo. Saiu esgotado. Então fica aí, na minha opinião, o prêmio de melhor em campo para o Roleiser. Também achei legal o segundo tempo do Lautaro, como eu falei. E a dupla de volantes, principalmente ali, Arão e Schmidt. O Schmidt é, com demais desarmes até um pouco que o Arão teve muitos desarmes que o Schmidt, muitas jogadas que o Schmidt matou ali, principalmente na intermediária ofensiva do Novo Horizontino. O Arão conseguiu controlar bem o meio-campo. E falar de Gabriel Brazão é chover no molhado, né? Que goleiro, no primeiro tempo fazendo sequências de defesa ali muito importantes. No segundo tempo fez duas defesas cara a cara ali também que garantiram o resultado, mantiveram o Santos vivo no jogo, né? Então o Santos fez por merecer essa vitória. É muito importante essa vitória para dar uma moral, para dar um respiro. O Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, um campeonato onde nós temos só mais 7 jogos. Desses 7 jogos são 4 contra times de Série A. Né? Então a gente tem os 3 clássicos e o Bragantino. A gente ainda tem o Guarani fora de casa, o Noroeste fora de casa e o Velo Clube também em casa. Aí é um jogo que o Santos tem que ganhar. Mas é muito importante o Santos não perder pontos em casa. Isso foi cumprido hoje, então a gente vai ter que ver o que acontece na quarta-feira contra o Palmeiras, um jogo difícil onde não somos favoritos, mas também dá para sonhar, começo de temporada, não seria nenhum absurdo uma vitória do Santos, tá certo? Importantíssimo esse resultado. Tá entregue o vídeo de análise aqui para vocês. Como eu falei, estamos de volta aqui com o canal, então se inscreva, curta, comente, compartilhe, vamos trocar ideia. Me fala se você concorda aí com a minha opinião, se você tem uma visão diferente, sempre com muito respeito, a gente vai conversando aí nos comentários, tá certo? Então, fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês aí. E é aquilo, né? Vamos, Santos!